Mais um protesto na Praça Seca. Rua fechada, ônibus queimados, medo, pânico, pavor, incerteza, aflição. Moradores do complexo não aguentam mais viver oprimidos pela violência. Ontem, um jovem morreu durante uma operação da polícia. Os moradores dizem que ele é inocente. A polícia afirma que ele é traficante. No meio disso tudo, uma guerra sem fim. E, mais uma vez, um grande ponto de interrogação na cabeça de quem mora na Praça Seca. Tela da Verdade, desce para mim. Jackson Silva, Felipe Aguiar. Vamos assisti-los. A confusão começou no horário de grande movimentação. As imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram o momento em que 100 pessoas fecham a Avenida Cândido Benício, uma das principais da Praça Seca na zona oeste do Rio. Ônibus e carros foram queimados. A Avenida Cândido Benício ficou fechada por mais de 4 horas e a circulação dos ônibus foi interrompida. Milhares de pessoas que voltavam do trabalho enfrentaram dificuldade para chegar em casa. Correria, ônibus queimado, entendeu? Pessoas que estavam vindo do trabalho tiveram que ir andando da Taquara até o Campinho. Não só virou cenário de guerra, como também, poxa, eu nunca vi a Praça Seca desse jeito. Desde quando o que adianta? Botaram um PP lá embaixo e aqui onde a gente mora não tem mais nada. A violência continua, o tráfico está rolando direto, entendeu? 2 agências bancárias foram depredadas e não abriram as portas hoje. Nem esta estação da Transcarioca, o corredor expresso, que ainda não foi inaugurado, escapou do vandalismo. Basta andar por aqui para constatar os estragos. Os manifestantes usaram pedras como esta e lançaram contra os vidros, que ficaram completamente estilhaçados. Este homem que trabalha na obra da Transcarioca, que por medo de represália prefere não ser identificado, conta como foi o momento durante o protesto. Foi um momento de terror. Eles vieram correndo de lá pra cá e já quebrando tudo, tacando fogo nos ônibus, quebrando vidro de carro de passeio, tá quebrando os vidros das estações, tá aí ó, tudo destruído aí, vai ter que ser refeito. Coisas de melhoria para eles que moram no locais e eles mesmos destroem. E eles saem quebrando sem falar nada, e meninos, crianças entre 12, 13, 14 anos. Ainda de acordo com um funcionário, o clima na Praça Seca é de medo. Passa uma viatura perto da gente, a gente já fica com medo, porque não sabe se vai dar tiro na viatura, pode pegar na gente, entendeu? A gente trabalha o tempo todo aqui em alerta. O protesto foi em represália à morte de um homem durante uma operação da Polícia Militar no Morro São José Operário, um dos mais violentos da Praça Seca. Segundo a PM, João Mário Teixeira, de 20 anos, morreu de mal súbito após sofrer um infarto. Ainda de acordo com a polícia, os PMs faziam uma operação para prender traficantes que fugiram de favelas pacificadas, quando encontraram uma pistola, munições e drogas na casa de João Mário. O complexo da Praça Seca é disputado por traficantes e milicianos. A região é uma das mais perigosas de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os confrontos registrados nos últimos meses dão uma dimensão da violência. Tá minha esposa em casa, não sei se eu vou voltar, não sei se eu vou estar vivo, porque eu posso ter sido por uma bala perdida, ou então alguém pode queimar um ônibus, só quer botar exército nas comunidades lá embaixo, quer botar exército na Maré, mas Jacarepaguá tá dominado pelo tráfico de drogas. O povo tem razão, o povo tem razão. E eu confesso que eu já estou muito escaldado para falar dos maus policiais, da má polícia, principalmente depois que eu falei sobre o caso da Cláudia, baleada, morta e arrastada pela viatura da Polícia Militar. Teve alguns que eu não sei, eu, Fábio Barreto, não sei a mando de quem ou de interesse de quem, dizendo que eu massacro os policiais pais de família. Que eu falo aqui no ar-condicionado, que aqui falar é mole, quem julga é o juiz. Agora, uma outra coisa também que eu quero deixar absolutamente bem clara aqui. Eu nunca joguei a Polícia Militar contra a população. Nunca, nunca, nunca. Quem joga a PM contra a população são os maus policiais, não é a imprensa.
Quem joga a PM contra a população é a demagogia política. São os políticos que usam a polícia para os seus interesses eleitoreiros e sacrificam os verdadeiros bons policiais, os verdadeiros chefes de família que prezam pela conduta e pela moralidade. Quem julga é o juiz, concordo, ok. Mas isso não significa que tenhamos que ficar calados diante daqueles que nós, contribuintes, pagamos para nos defender. E não para desmoralizar uma instituição que é a polícia. Antes da farda vem um homem, e o problema está no homem. E aqueles bons servidores públicos, policiais, merecem e devem ser separados desses maus, que ainda se envolvem em condutas que nos levam a acreditar que a tortura, a propina, a bala direcionada com maldade ainda faz parte de uma cultura desses alguns que toda semana são flagrados nesse noticiário cometendo atos que até se explicam, mas não se justificam. Então desculpe aqui aqueles que interessam que eu misture os bons com os maus. Eu nunca vou misturar aqui os bons policiais com os maus. Jamais. Nunca vou ajudar a mascarar os lobos entre as ovelhas. Eu não sou cúmplice, para ficar bem claro. Então vamos apurar exatamente o que aconteceu na Praça Seca, que conduta foi essa desses policiais, para a gente aqui não ficar misturando os bons com os maus. Vamos separá-los, tentar entender exatamente o que aconteceu, sem antes colocar exatamente aqueles que não merecem ser criticados numa crítica de exposição, não é verdade? Sejamos cautelosos.